Aleluia. Paz, igreja. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe as suas casas, as suas famílias, em nome de Jesus. Já estão prontos para a palavra de hoje? Deus já falou no coração de quem vai ministrar essa manhã. E eu sei que Deus tem algo muito importante para falar em cada coração. Queria chamar o pastor Carlão aqui à frente. Ele vai ministrar a palavra no dia de hoje. E eu sei que Deus vai usar poderosamente a vida dele, como Deus sempre usa. Se prepara, você que está no seu lugar, que eu sei que Deus tem algo grandioso para falar no seu coração. Porque Deus é um Deus maravilhoso, que não deixa ninguém sem resposta. Vamos colocar de pé, vamos orar pela vida do pastor, em nome de Jesus, meus amados. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, Pai querido, Pai amado. Senhor, em nome de Jesus Cristo, está aqui a vida dos seus servos, Senhor. Está aqui cada vida que o Senhor trouxe para falar em nossos corações. Em nome de Jesus, peço que o Senhor venha selar a vida dele agora, que o Senhor venha derramar sabedoria, discernimento, entendimento. Pai, que o Senhor possa vir a falar conosco aquilo que é o seu desejo. Pai, em nome de Jesus, sela agora a vida dele, Pai, com bálsamo de entendimento. Guarda, Pai, livra de todo mal. Sela agora, Pai, com seus anjos sobre este lugar, sobre esta igreja. Destampa agora os nossos ouvidos, Senhor. Tudo aquilo que é contrário a Ti seja repreendido em nome de Jesus. Não a autoridade de homem, mas a autoridade de Cristo Jesus. Pedindo que o Senhor venha, Pai, falar em nossos corações e em nossas mentes. Em tudo nós te entregamos em suas mãos este culto. Em tudo nós te pedimos, agradecemos e o louvamos pela vida do seu servo. E em tudo te pedimos e agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do seu maravilhoso Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Deus abençoe a sua vida. Fala para o seu irmão que está do seu lado. Você é uma bênção. Agradeço a Deus pela sua vida e por esta igreja. Aplaudam o Senhor. Amém. Queridos, no domingo passado, eu fui surpreendido pelo nosso pastor Márcio, e ele falou: domingo que vem é culto de Santa Ceia. É mais um culto especial. E você vai pregar para a gente. Eu falei, mas assim? Mas assim? Não tem direito a... E eu estou aqui nesta manhã para dizer e pedir a você que esteja orando por mim. E que não seja eu a falar, mas que eu seja movido pelo Espírito Santo do Senhor. E que Deus possa estar trazendo ao seu coração aquela palavra que você está necessitando. Eu fico muito feliz de ver várias pessoas aqui, glória a Deus, que nos contaram algumas novidades, algumas experiências e nos deram alguns testemunhos. Queridos, é interessante ver que Deus, no passado, com seu Filho Jesus Cristo, Ele fez milagres. Só no passado, mas Ele continua fazendo hoje. E se você está precisando de um milagre, você veio no lugar certo. Hoje o Senhor vai falar no seu coração, vai dizer que só Ele faz milagre e você vai receber esse milagre de Deus. Amém? Queridos, eu não vou falar nomes por nome, porque foram muitos testemunhos, e de repente eu posso esquecer de alguém. Afinal, né, pastor? A idade é um caso sério. Mas eu quero agradecer a Deus pelos milagres que as pessoas receberam. E eu olho assim, na igreja a gente vê que tem tanta gente que recebeu milagre.
E o milagre foi impactante para mim hoje, logo que eu cheguei ali na porta, uma irmã chegou para mim, olha, fiquei curada da minha perna. E mostrou. Amém, irmã? Glória a Deus. Glória a Deus. E inúmeras pessoas, várias pessoas relataram o poder de Deus sendo manifesto na sua vida. E nesta manhã, eu quero chamar a sua atenção por alguns detalhes. Nós vamos ler, mas antes eu quero fazer algumas considerações, algumas coisas que eu acho assim bastante importantes de ser dita, porque afinal de contas, nós estamos em família. E uma coisa que as famílias gostam é de saber uma das outras o que está acontecendo, o que aconteceu, como foi a sua semana. Eu te pergunto, como foi a sua semana? A minha semana foi uma bênção. E a sua? Depois você me conta. E também a gente vê que existem pessoas que estão aqui nesta manhã que foram fruto de muitas orações. E eu quero que você fale para a pessoa que está do seu lado: ore por mim. Eu estou orando por você. Amém? Glória a Deus. Nunca se esqueça de orar pelo seu irmão. A Bíblia fala lá em Jó 42, versículo 10, que Deus, todos conhecem Jó, né? Conhecem bem a história de Jó. Jó, ele teve problemas, viu? Ô cara de problemas. Mas Jó 42, versículo 10, diz assim, que o Senhor mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Tanto que tudo aquilo que ele perdeu, ele teve em dobro. Mais que isso. Então, queridos, ore por mim. Eu estou orando por você. E Deus vai me dar o melhor. Do mesmo jeito que eu estou pedindo que Ele dê o melhor para você também. E Deus, nessa manhã, nós vamos falar sobre um personagem da Bíblia, o apóstolo Paulo, que ele é muito conhecido no meio cristão. E eu, quando estava meditando nessa palavra, eu vi que muitas das vezes as pessoas veem o apóstolo Paulo simplesmente como um puxador de orelha. Mas, na verdade, ele está falando a maneira correta para você estar buscando a Deus em todos os momentos. Para algumas pessoas que falaram comigo, que eu tenho falado, que eu tenho ouvido, eu quero estar trazendo uma mensagem nesse momento que encontra no livro de Apocalipse. É só um versículo só, não precisa procurar na sua Bíblia. Que diz: e o Senhor, para você que tem chorado muito, e o Senhor enxugará do rosto toda a lágrima. Você tem chorado? Hoje é o dia que o Senhor vai estar secando as suas lágrimas. E Ele já começou a secar as suas lágrimas desde que você chegou aqui. E não vai encerrar quando você sair. Porque você vai ser bênção na vida das pessoas. E vai mostrar para essas pessoas, para quem passar perto de você, que o Senhor faz milagres. Ele fez e continua fazendo milagres. Quantos aqui nessa manhã estão precisando de um milagre? Eu estou. O Senhor secará as suas lágrimas, meu irmão. Ele está trabalhando a seu favor. Ele está trabalhando a seu favor. A Bíblia fala também que o Senhor
é espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Não entristeça o seu coração. Comece a louvar. Todos lembram muito bem de um louvor, Davi Sasser cantava: eu vou dançar de alegria antes do milagre acontecer. É verdade? Você pode fazer isso, dançar de alegria antes de... Ou você vai ficar temeroso? Não, vai que o milagre não aconteça. Tenha certeza que você sabe em quem você tem crido. E sabe também que Ele é poderoso. E sabe também que Ele guarda o teu tesouro até o dia final. Amém? Queridos, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. Amém? Nós vamos começar no 17. Apóstolo Paulo falando sobre Santa Ceia. E é exatamente isso que eu comecei falando, que o apóstolo Paulo, ele era muito rigoroso com a palavra do Senhor. Você é rigoroso com a palavra do Senhor? Deus não quer que você esteja com um chicote na mão batendo ninguém para a pessoa fazer a vontade dele. Mas Ele quer que você abra a sua boca e fala para a pessoa que está do seu lado: você precisa de Deus. Você precisa de Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do 17. Todos estão me ouvindo bem? Eu acho que hoje eu estou falando bem alto, né? Amém. Obrigado à técnica aí. Versículo 17 diz: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Ele já começou. Porque antes de tudo ouço que quando ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte creio. E até importa que haja entre vós falsas doutrinas, para os que são sinceros, se manifeste o poder de Deus entre vós. De sorte de que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriagam-se. Mais uma chicotada. Não tendes porventura casa para comer ou para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei por isto? Nisto não vos louvo. Porque o que eu recebi do Senhor e vos ensinei, que o Senhor Jesus, repita comigo, o Senhor Jesus, de novo, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Amém. Aplaudam ao Senhor. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim.
Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Porquanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então comam desse pão e bebam desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo assim o corpo de Cristo. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e muitos doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Porquanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais um pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quantas demais coisas ainda vou ordenar. Queridos, eu tenho certeza que quando a gente lê esse texto, existem várias coisas que a gente fica pensando. Puxa vida, eu acho que Paulo podia pegar mais leve, né? E será que Paulo só sabia dar puxão de orelha? Não, queridos. Você se lembra porque você chegou aqui? Você se lembra quando você veio para Jesus? Como é que foi a sua luta para você vir para Jesus? Mas Deus, Ele continua trabalhando para que você seja bênção e para que você, no dia final, no dia da vinda do Filho dele, diga para você, aqueles que estão à sua direita, todos estão à minha direita, com exceção do pastor Aleph que está tocando aqui, mas ele também está à minha direita. E Jesus dirá para aqueles que estão à sua direita, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança um reino que está preparado desde a fundação do mundo. Você sabe o que é isso? Desde a fundação do mundo? Porque eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede, você me deu de beber. Queridos, vai ser muito agradável ouvir isso de Jesus. Mas o que não vai ser agradável vai ser que algumas pessoas ouvirão. Pesada. Posso falar, pastor? Algumas pessoas ouvirão. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Não vos conheço. Sabe por quê? Porque eu tive fome e você não me deu de comer. Porque eu tive sede e você não me deu de beber. Vão para outro lugar. Queridos, a ceia do Senhor é uma representação visível que simboliza a morte de Jesus Cristo por nossos pecados. Aqui Paulo está conversando com o povo da igreja de Corinto, e ele sabe de algumas coisas que estavam acontecendo e que ele tinha que estar exortando essas pessoas. Glória a Deus que eu não estou exortando ninguém aqui. Ninguém. O único que precisa ser exortado sou eu. Ó, pastor, chega, não fala muito não, que você já está jogando pesado. Lembra-nos sua morte e esperança gloriosa da sua volta. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Algumas perguntas eu vou fazer para a igreja. Posso fazer? Quantos aqui creem na volta do Senhor Jesus? Glória a Deus, você está certo, que Ele vai voltar.
E quantos creem que está próxima a volta dele? Nunca esteve tão próximo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 20, 20. Quantos têm falado isso? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque às vezes a gente fica assim, puxa vida, mas eu preciso disso, preciso daquilo, eu tenho que pregar ainda para A, B e C. Queridos, segundo estudos, e a Bíblia diz que Jesus não vai voltar enquanto a última pessoa não tiver ouvido falar sobre ele. Então o Senhor não terá como inocente. Amém? Nossa participação nela fortalece nossa fé através da comunhão com Cristo e com os demais crentes. Paulo reconheceu que existem diferenças entre membros de igrejas. Porém, quando desenvolve divisões, por vontade própria, tornam-se destrutivos para a congregação. Aqueles que causam divisões só serve para aqueles que não são crentes genuínos. Ou seja, pessoas que não têm misturas, pessoas que creem em um só Deus. A ceia do Senhor, celebrada pela igreja primitiva, incluía um banquete ou uma refeição, um conjunto seguido pela celebração da comunhão. Na igreja de Corinto, tal refeições em conjunto se tornou uma ocasião que algumas pessoas comiam excessivamente, enquanto outras permaneciam famintas. Não havia atitude atenciosa para compartilhar. Isso certamente não demonstrava a união e o amor que deveriam caracterizar a igreja. Nem era uma participação para a Santa Ceia propriamente dita. Paulo condenou essas ações e relembrou a igreja verdadeira, do verdadeiro propósito, e relembrou à igreja o verdadeiro propósito da ceia do Senhor. O apóstolo Paulo se referia-se à igreja de Corinto e que transformava a ceia em divisões e dissensões e banquetes. O que a ceia do Senhor significa? A igreja primitiva lembrava-se de que Jesus instituiu a noite da refeição da Páscoa, quando ele mandou que seus discípulos preparassem a Páscoa, que encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 13 a 20. E indo eles, acharam como lhes havia dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa com ele os 12, e disse-lhe: desejei há muito tempo comer convosco a Páscoa, antes que padeça, porque digo que não comereis a fruto da vide, até que se cumpra o reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai e reparti entre vós, porque vos digo que não a beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue. Da mesma maneira que a Páscoa celebrava a libertação do Egito, a ceia do Senhor celebra a libertação do pecado por meio da morte de Cristo. Os cristãos apontam várias possibilidades diferentes para o que Cristo quis dizer. Isto é o meu corpo,
Alguns acreditam que o pão e o vinho realmente se tornam o corpo físico de Cristo e o sangue, respectivamente. Outros acreditam que o pão e o vinho permanecem inalterados. Mas Cristo está espiritualmente presente no pão e no vinho. E ainda outros acreditam que o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. De forma geral, os cristãos concordam que participar da ceia do Senhor é um elemento importante na fé. E que a presença de Cristo, da forma como entendemos, nos fortalece espiritualmente. O que é este Novo Testamento? Ou Nova Aliança? A Antiga Aliança, as pessoas podiam aproximar-se de Deus somente por meio do sacerdote e do sistema sacrificial. A morte de Jesus na cruz introduziu uma nova aliança entre Deus e nós. Agora, todas as pessoas podem aproximar-se pessoalmente de Deus e comunicar-se com Ele. O povo de Israel participou pela primeira vez dessa aliança depois da saída do Egito, que foi projetado para apontar para o dia que Jesus Cristo virá à terra. A nova aliança completa não substitui a antiga, pois cumpre toda a expectativa desta. Comer o pão e beber o cálice mostram que estamos relembrando a morte de Cristo por nós, renovando o nosso compromisso de servi-lo. Jesus disse: fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Lembramos de Cristo na ceia do Senhor, pensando o que Ele fez por nós e o que fez e faz. A ceia do Senhor torna-se apenas uma cerimônia ou um hábito religioso? Não mais celebrará a morte de Cristo e perderá sua importância? Paulo deu instruções específicas a respeito de como a ceia do Senhor deve ser observada. Devemos participar dela como uma atitude de reflexão, porque estamos proclamando que Cristo morreu por nossos pecados. Devemos participar dela do modo digno, com reverência e respeito. Devemos nos examinar antes e participar da ceia do Senhor. Por isso que temos como hábito na nossa igreja aquele momento de oração silenciosa, como sempre é ministrado pelos pastores que estão aqui nesse púlpito, que vêm nesse púlpito, dizendo: não deixe de participar da ceia do Senhor. Normalmente, uma semana antes da ceia é divulgado pela mídia, da igreja, sobre este ato, e sabemos que celebramos a ceia do Senhor todos os segundos domingos do mês. Devemos ter consideração pelos outros, esperando até para que todas as pessoas tenham chegado aos elementos. Em seguida, comer ordenadamente. Veja bem, queridos, Paulo está falando sobre isso, mas ele não está dizendo que tem que ser assim. Ele está dizendo que nós devemos nos aproximar da presença de Deus e buscar a Deus e participarmos da ceia do Senhor, porque fazendo isso, estamos lembrando do sacrifício que foi feito por mim e por você na cruz do Calvário. Aqueles que faziam seriam culpados do corpo e do sangue do Senhor se não fosse feito com verdadeira certeza daquilo que está fazendo, que é da vontade de Deus. E em vez de honrar o sacrifício de Cristo, estavam compartilhando da culpa daqueles que o crucificaram. Na verdade, ninguém é digno de participar da ceia do Senhor. Somos todos pecadores, salvos pela graça. Por esta razão, devemos nos preparar para a Santa Ceia, por intermédio de uma vida saudável.
introspecção, da confissão dos nossos pecados e da solução das diferenças como outras pessoas. Essas ações removem as barreiras que afetam o nosso relacionamento com Cristo e com outros crentes. A consciência dos nossos pecados não devem nos afastar da ceia do Senhor, mas dirigir o modo como participamos dela. Pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados, não discernir ou não honrar o corpo do Senhor significa em distingui-la de um alimento comum. Aqueles que fazem isso condenam a si mesmos. 1 Coríntios 11, 27 diz assim, 17 diz: porquanto qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue de Jesus, do Senhor Jesus. O fato de algumas pessoas terem morrido por ter sido um julgamento especial e sobrenatural sobre a igreja coríntia, esse tipo de julgamento disciplinar destaca a seriedade da Santa Ceia. Ela não deve ser tomada sem consideração. Essa nova aliança custou a vida de Jesus. É uma cerimônia sem sentido, mas um cerimonial dado por Cristo para ajudar e fortalecer a nossa fé. As pessoas deveriam comparecer a esta celebração, desejando estar em comunhão com os outros crentes e preparar-se para a ceia do Senhor, que vinha a seguir o não comer pão excessivamente, como se estivessem envolvidas em um jantar. A frase, se alguém tiver fome, coma em casa, significa que as pessoas deveriam alimentar-se antecipadamente, pois dessa forma iriam para a Santa Ceia com a correta disposição mental. Porque o que recebi do Senhor, e também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Querido, este texto e essa explanação, ela não vem dizer para você que tudo isso que ele está dizendo aqui, nesse texto, ou nesse esclarecimento, serve para mim e serve para você. O que serve para mim e para você é que nós estejamos sempre dispostos a pedir a Deus que perdoe todos os nossos pecados e nos apresentarmos diante dele como filhos de Deus que realmente somos. Porque, na verdade, você é filho de Deus. Amém? Eu sou filho de Deus. E a palavra do Senhor nesta manhã, ela quer te chamar a atenção para que você esteja sendo bênção onde você estiver. Queridos, é uma responsabilidade muito grande estar trazendo a palavra do Senhor e estar fazendo aquilo que não é correto. Ontem, na ministração dos homens, e o pastor, o bispo que trouxe a mensagem, ele falou um fato muito importante. O que dizem de você onde você passa? Porque aqui, na igreja, o que dizem de mim, o que dizem de você?
Poxa, o pastor Carlão é uma bênção. Pastor Carlão, amém? Amém? O pastor Aleph é uma bênção. Mas onde o pastor Aleph está, ele continua sendo bênção. Quantos estão dispostos a ser bênção, tanto aqui como na rua, como na igreja, como com a sua família? Como a pastora, quando sobe aqui e fala alguma coisa, como é que você está com a sua esposa em casa? Isso é muito importante. Sabe, porque muitas das vezes, querido, nós não, falando vocês, nem. Muitas das vezes as pessoas esquecem de ser na sua casa o quê? O sacerdote do lar. É uma responsabilidade muito grande. Porque existem filhos, existem parentes, existem vizinhos e que estão de olho em você. Aí, de repente, você faz uma coisa que é muito simples para o cristão. Na hora que vai saindo, bota a Bíblia debaixo do braço. Mas quando ele vê alguém na rua que conhece a vida dele no íntimo, ele já esconde a Bíblia. E se o cara passar por ele, ele já fica assim. Não estou falando isso de vocês, meu irmão, pode ter certeza. Não estou falando isso de vocês. Eu estou falando o que basicamente, porque é uma coisa muito simples que o apóstolo Paulo falou, de comer. Temos que esperar um pelos outros, porque senão as pessoas iam para a igreja, iam participar da ceia e ficava só esperando a ministração terminar para poder comer. E com isso, o que acontecia? Muitos deixavam de comer. Não a Santa Ceia a si, propriamente dita, mas deixavam de comer do banquete que estava sendo oferecido. Então, o que faziam? Ele aconselhava, olha, come em casa primeiro, farta-te, depois você vai para a igreja, participar da ceia, com ordem, para que as pessoas participem também. Você já pensou se a gente chegasse aqui, todo mundo veio aqui para participar da ceia, amém? Porque a ceia é do Senhor. Você já pensou se o pastor ou a pastora chegasse assim, quebrasse o pão em dois, desse um para uma filha e outro para outra filha. E os outros? Não estou dizendo que ele não faça isso, não. Não estou dizendo que ele não faça. Mas, queridos, por isso que o apóstolo Paulo falou dessa situação assim com muita propriedade. Sabe por quê? Porque ele sabia, tinha conhecimento que a igreja de Coríntio vivia em alguns detalhes, algumas vezes dessa forma. Mas nesta manhã, Deus está chamando a minha atenção e a sua atenção para que você seja bênção onde você estiver. Que Deus nos abençoe. Aplauda o Senhor. Eu queria chamar o pastor Márcio. Amém. Glória a Deus, aleluias. Que bênção a gente saber a grande herança que Jesus nos deixou, né? É muito importante a gente ouvir essa palavra no dia de hoje, no dia de ceia, o culto, um dos cultos mais importantes da vida da igreja, né? E ele é exatamente isso porque o pastor falou. Porque ele é o mais importante? Porque ele nos faz lembrar aquilo que Jesus fez. E Jesus morreu naquela cruz, antes de morrer, ele apanhou, ele foi chicoteado, ele foi humilhado, cuspiram em Jesus, humilharam ele, e Jesus passou por um processo muito doloroso, e o processo doloroso não foi só de dor na cruz, ele foi um processo também de humilhações, ele foi um processo
de dor, onde qualquer um de nós geraríamos sobre as nossas vidas uma certa insegurança daquilo que Deus tem para nós. E eu digo isso porque talvez alguns de vocês estejam aqui hoje e mesmo sendo um culto de ceia, está tendo que passar por processos. Jesus morreu com a certeza de que Ele seria ressuscitar no terceiro dia. Mas Ele não só morreu, Ele apanhou, Ele foi humilhado antes. E eu falo isso porque talvez você esteja aqui hoje no culto e talvez você, assim como Jesus, tenha passado por um processo muito difícil na sua vida. A palavra de Deus diz que Jesus, antes da sua morte, quando Ele foi entregue, né, aos seus inimigos, Jesus chorou. Jesus chorou. E Jesus chorou porque a carga era muito grande. Ele disse: Pai, se possível, um pouco antes dele morrer, né, pastor? Antes dele ser crucificado, quando ele foi entregue, ele falou assim: Pai, se possível, livre-me desse cálice. Mas ele disse: mas contudo seja feita a tua vontade. Isso quer dizer que processos na vida de Jesus, eles tinham que ser passados. E nós, como cristãos, estamos hoje no culto de ceia, também temos que entender que passaremos por processos. E nem sempre serão processos gostosos, mas às vezes serão dolorosos. E por que eu digo isso para você? Porque você pode passar por enfermidade, você pode passar por problemas financeiros, você pode passar por problemas no seu relacionamento, você pode passar por problemas pessoais onde ninguém conhece. E nós até falamos um pouco sobre isso ontem, né, pastor? Exatamente sobre vivermos aquilo que nós, né, as pessoas não conhecem. O pastor mesmo citou isso hoje. E eu pergunto: como está a sua história? Qual o processo em que Deus tem te levado para que as coisas sejam verdadeiramente transformadas na sua história? Você quer? Você está disposto a entregar em Jesus aquilo que é de Jesus? Quantos de nós desejamos isso? E talvez a sua resposta no seu coração seja a mesma que Jesus falou. Assim como Jesus pediu, talvez você seja: pastor, Pai, se possível, me livre desse cálice, porque está pesado. Só quem está enfermo sabe o peso de uma enfermidade, meu amado. Porque é fácil a gente falar: o irmão não veio na igreja que estava enfermo, mas você não sabe a enfermidade da pessoa. E a enfermidade não necessariamente ela é física, muitas vezes ela é espiritual. Quantos de nós aqui talvez temos sofrido aflições no nosso relacionamento? Quantos de nós temos nos sentido destruídos? Quantos de nós, meus amados, né? Viemos para a igreja pela misericórdia, falou: hoje é culto de ceia, eu tenho que estar lá. Mas na verdade você nem queria vir. Estava pensando: nossa, está difícil para mim em casa. Está difícil porque eu tenho que perdoar, porque eu tenho que transformar algo, porque eu não vejo as coisas acontecerem. Mas mesmo assim, Jesus está aqui hoje. Ele está nesse encontro contigo. Eu queria te convidar você a se colocar de pé um instante em nome de Jesus Cristo. Para muitos, talvez hoje seja só mais um culto, mas para Deus não é. Talvez você esteja vivendo um momento de maior dor da sua vida. Sabe, quando Jesus chorou, Ele chorou porque Ele sabia aquilo que estava por vir, aquilo que Ele estava passando. Ele sabia o quanto Ele seria humilhado. E talvez você tenha passado processos na sua casa, processos no seu trabalho, talvez você tenha passado processos na vida financeira. E você não encontra nem resposta. Vê o que passa na sua casa e fala: meu Deus, o que está acontecendo na vida dos meus pais? Talvez você esteja na igreja hoje e o processo o seu seja na vida dos seus filhos. Você tem passado: pastor, Senhor, olha o que tem passado meu filho e eu não sei o que fazer. E assim nós vamos levando a vida de maneira sem entender como fazer. Mas existe um Jesus que traz a cura e que traz a restauração. Eu queria dizer uma coisa para você, meu amado: nem Jesus estava sozinho no Monte das Oliveiras, quando Ele chorou pedindo a Deus. E nem você que está aqui hoje também está sozinho, está sozinha, porque Jesus já está neste lugar, e Ele quer te abraçar. E Jesus quer hoje trazer de volta a alegria sobre o seu coração. Ele quer te reposicionar novamente na presença dEle.
A morte de Jesus, ela não simboliza somente uma morte, mas uma transformação. Porque a partir da morte de cruz de Jesus, nós podemos ter o perdão de Jesus. Nós podemos ter a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E a palavra de Deus diz que quando nós somos perdoados dos nossos pecados, nós também somos curados. E quando nós ceiamos a ceia de Jesus, nós temos os nossos pecados perdoados. Justamente porque nós nos arrependemos e porque nós queremos ter uma vida com Ele. Então, em nome de Jesus Cristo, meu amado, hoje o Senhor te chama para algo muito importante nesse culto de ceia. É se entregar novamente a Ele, em nome de Jesus. Nós queremos orar contigo. Você que hoje precisa desse refrigério. Você que está aqui hoje, só Deus sabe o que você está passando lá na sua casa, minha amada. Só Deus sabe lá na vida dos seus pais, na vida do seu filho. E você precisa desse socorro hoje. E nós queremos orar contigo. O óleo ungido do Senhor já está aqui. E nós queremos orar contigo em nome de Jesus Cristo. Você não está sozinha, não. Nunca teve. Por mais que o diabo tenha falado para você que você está sozinha, que a sua casa está sozinha, existe um Deus que está contigo e você vai levar a presença dele para a sua casa hoje. Em nome de Jesus Cristo, você vai sair daqui cheio da presença do Espírito de Deus. Você vai sair daqui cheio da unção, cheio da transformação, cheio do óleo, daquilo que Deus tem para você, para transformar a sua história. Então, em nome de Jesus, enquanto a gente vai louvar a Deus, eu quero te convidar você a ter um posicionamento com Deus. Assim como Jesus se posicionou de ir para aquela cruz, hoje você se posiciona na presença de Deus, em entregar a sua vida, a sua casa, entregar os seus projetos, os seus sonhos, entregar a sua dor. Meu amado, em nome de Jesus Cristo, você que precisa hoje desse refrigério de Cristo Jesus, você que precisa dessa mudança de fase, da morte para a vida, Ele que ao terceiro dia ressuscitou, Ele que quando se entregou, ao terceiro dia teve a sua vida ressuscitada. Você precisa hoje desse refrigério em nome de Jesus. Vem entregar a sua casa e a sua família aqui. Enquanto a gente louva o Senhor, quero que você posicione-se perante a Cristo hoje. Sai do seu lugar e vem. Hoje nós vamos orar contigo, vamos orar com a sua casa. E você verá a diferença, verá a transformação que só Deus pode fazer na sua história. Então, em nome de Jesus, você que precisa hoje entregar a sua vida ao Senhor, você que precisa hoje dessa oração de cura, o pastor disse hoje nós teremos milagres aqui neste lugar. Pessoas serão curadas, serão restauradas. E para você que crê em nome de Jesus, eu quero te convidar você a posicionar-se, a sair do seu lugar. Deus não te trouxe aqui em vão, Ele te trouxe para que você se posicione. Então sai do seu lugar e vem, meu amado. Quando a gente louva o Senhor, sai do seu lugar e vem. Nós queremos orar contigo, vem. Ei, você que está aqui hoje, Deus tem falado contigo, sai do seu lugar e vem. Porque Deus vai fazer milagres neste lugar hoje. Em nome de Jesus, sai, vem entregar essa situação. Vem em nome de Jesus, meu amado. Você que precisa do refrigério dele na sua casa, você que precisa desse refrigério na sua família, você que tem vivido situações de dificuldade, lutas, hoje o Senhor te levanta na autoridade de Cristo Jesus. Então, em nome de Jesus, quando a gente vai louvar, não fique aprisionado no seu lugar, porque Jesus trouxe a liberdade sobre a sua vida e sobre a sua casa. Então, em nome de Jesus, vem entregar a sua família aqui. Pode vir, meu amado, sai do seu lugar e vem. Enquanto a gente vai louvar a Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Sai do seu lugar e vem, meu amado. Enquanto a gente louva o Senhor, sai do seu lugar e vem, em nome de Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés. Aleluia. Sai do seu lugar e vem. Deus está te chamando, vem. Pois prazer maior que me render e te adorar. Tudo que há em mim
quero te ofertar mas ainda é pouco, eu sei. Aleluias. Se comparar ao que eu ganhei, não sou apenas servo, seu amigo me tornei. te louvarei, Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. eu te louvarei, Te não importam as circunstâncias, adorarei
somente a ti, Glória a Deus, aleluias. Pode aplaudir ao Senhor? Pode se assentar, meu amado, em nome de Jesus, mais um instante. Pode se assentar. A gente já está indo para o final do culto, né? Vamos ceiar a ceia do Senhor. Queria chamar os nossos pastores, nossos diáconos, os nossos obreiros aqui à frente. Esse momento que é um dos momentos mais importantes, onde nós devemos ceiar ao Senhor, não pelas pessoas. Nós devemos ceiar ao Senhor por nós mesmos. Não por que a pessoa é, mas pelo que a gente é com Deus. Sabe, antes de qualquer coisa, quem vê a nossa vida é o Senhor. E hoje é um momento muito importante, é um momento de nós entregarmos ao Senhor. Quando a gente fala, né, e o pastor relembrou muito bem, a gente, todos os cultos, fala que nós temos oportunidade na ceia de entregar ao Senhor os nossos pecados, de pedir perdão a Deus. E é por isso que a gente sempre dá aquele tempinho e fala, olha, Senhor, trata o meu coração, porque eu não quero mais estar no erro. Então, em nome de Jesus, meu amado, esse momento de ceia é um momento muito importante para essas coisas. Mas antes da gente ir para a ceia, a pastora quer falar mais um minutinho em nome de Jesus aqui. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Amados, como nós sempre fazemos nos cultos de ceia. Amém? Hoje não é diferente. E nós queremos, mais uma vez, né, dar oportunidade para aqueles irmãos, irmãs, que querem se apresentar como membros dessa igreja, estarem vindo aqui na frente. E mais uma vez eu fiz, amados, você está se apresentando como membro, às vezes você fica com medo. Não, agora eu vou ter que estar fazendo as coisas na igreja. Não, vai com calma. O Senhor chama cada um no seu lugar, no tempo certo. Mas é você estar se apresentando aqui para este corpo, para esta igreja, para esta família, né? Para que todos te conheçam e saibam que você faz parte dessa história, faz parte desse ministério, faz parte deste corpo, para que a gente possa, em união, estar orando por você, conhecendo a sua casa, a sua família, estar com você nessa caminhada, amém? Então, se você, né, quer se apresentar como membro dessa igreja, pode sair do seu lugar, vir aqui à frente, nós queremos, né, estar orando com vocês como família, amém? Glória a Deus, aleluia, aplauda o Senhor, amém? Deus é bom. Deus é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Vem aqui, meninos. Vem aqui. Aleluia. Amém. Estamos chegando aqui. Ó, meninas e meninos, né? Ó, a igreja. Tá vendo essa família toda aqui? Olhem bem os rostinhos para que vocês possam se lembrar bem deles nas suas orações. Se lembrar bem deles, né? Nos dias de dificuldade, porque eu sei que eles também vão se lembrar de vocês. E vocês estão vendo aqui, eles estão se apresentando hoje, mas olha, já deram né, uma correria com a gente esse final de semana, essas meninas já, né, se doando aí para estar ajudando a igreja. Então, nós nos alegramos. Nosso coração se alegra em ver o Senhor mandando, né, vidas, o Senhor mandando, agregando famílias aqui nesse ministério. E que nós possamos, né, cada dia mais amar cada um que o Senhor manda para essa casa. Amém? Essa é a nossa função, é amar, é cuidar, é fazer aquilo que o Senhor Jesus faria com cada um que Deus colocava nos cuidados dele. Amém? Glória a Deus. Está aqui a Pamela. Amém? Com L só. Né? A Pamela, a Ana, a Silmara, esqueci, a Andresa, esse nome é mais difícil, né? Andresa e o Antônio. Amém. Porque, né, eu falei, o Antônio. Aí fala, não, mas ele tem o... Mas não, é o Antônio. É só entre os homens, tá? Né? A intimidade ali é só entre os homens. Amém? Então, esta é uma família que o Senhor nos mandou. Vamos nos colocar de pé. Nós vamos orar por eles. Amém? E se tiver mais alguém que queira se apresentar, amém? Fiquem à vontade. Tá bom? Não nessa ou na próxima ceia, procurem os diáconos, né, os obreiros. Tenho certeza que Deus já está, né, nos unindo como um corpo. Amém? Glória a Deus. Estenda suas mãos. Nós vamos estar orando pela vida deles.
Glória a Deus. Pai, em nome santo do Senhor Jesus, nós te agradecemos, meu Deus, por essa família. Agradecemos, meu Deus, por cada integrante, meu Pai, que o Senhor trouxe até a sua casa. Te pedindo, meu Deus, que o Senhor seja aquele, meu Pai, que venha derramar, meu Pai, bênçãos sem medidas, meu Deus, na vida de cada um individualmente, meu Pai. Te pedimos nesse momento que o Senhor seja aquele que venha cuidar, que venha sarar, que venha transformar, meu Pai. Faça tudo aquilo, meu Deus, que o Senhor quer fazer na vida deles. O Senhor não trouxe cada um deles, meu Deus, aqui por acaso. O Senhor trouxe, meu Deus, porque quer ter intimidade com cada um deles, meu Pai. Neste momento, meu Deus, nós os abençoamos, meu Deus. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha guiar os passos, que venha abençoar e guiar os caminhos, que todas as portas fechadas, meu Pai, venham ser abertas, mas que acima de tudo, Senhor, o Senhor venha se fazer presente na vida de cada um deles, abençoando, guardando, livrando, protegendo, meu Deus, e esteja presente, ó Pai, desde o levantar até o anoitecer, ó Pai, que todos os seus passos venham ser, meu Deus, para a honra e a glória do teu santo nome. Nós celebramos, meu Deus, essa família nessa manhã, ó Pai, e te pedimos, fique conosco, fique com cada um deles, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Glória a Deus, aleluias. No final do culto, não esquece de dar um abraço neles, meus amados, em nome de Jesus. Glória a Deus, sejam muito bem-vindos ao corpo de Cristo, ao corpo da igreja, em nome de Jesus Cristo. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória